Aos 3 anos, mudou-se para a aldeia Teicuê, no município de Carapó, onde viveu até os 7 anos de idade. Em seguida, sua família mudou-se para a reserva indígena de Dourados, na aldeia Jaguapiru. Aos 8 anos, Marçal ficou órfão e passa a viver na missão Kaiowá, permanecendo ali até os 12 anos. Seu contato com a cultura do não-índio ocorre na adolescência, quando passou a viver em Campo Grande e mais tarde em Recife, no estado de Pernambuco. Aos 20 anos, voltou para Dourados, onde trabalhou como recepcionista e atendente de enfermagem no Hospital Porta da Esperança, localizado dentro da missão Kaiowá, na aldeia Jaguapiru. A vocação para discursos inflamados ficava evidente quando ele pregava o Evangelho. A professora Brianese destacava muito que o Marçal era muito inteligente e, com isso, ela encaminhou o Marçal para as mulheres evangélicas. Essas mulheres faziam coleta para que o Marçal pudesse se deslocar até a cidade de Patrocínio, de Minas Gerais, onde lá no Instituto Lani ele pôde então estudar para ter uma formação de ensino fundamental e para que fosse encaminhado também para os estudos de formação de pastor evangélico, de pregador evangélico. Então, lá ele estudou homilética, estudou exegese, estudou, enfim, os fundamentos da teologia. Marçal atuou também como intérprete guarani-português, tendo a oportunidade de conviver com antropólogos e cientistas sociais, como Darcy Ribeiro e Egon Schaden. Uma pessoa extremamente curiosa, adorava a leitura, né? E lá ele teve contato com boas bibliotecas. Aqui também, quando ele retornou, a missão Kaiowá sempre teve boas bibliotecas. E o Marçal, então, até como autodidata, lia tudo que aparecia, né? Primeiramente, eu quero me lembrar um pouco do meu passado. Não me lembro bem, porque nós índios não guardamos datas como vocês guardam datas e anos do papel. Na década de 40, tive o primeiro encontro com o professor Darcy Ribeiro. Descobri que nós índios tínhamos uma riqueza muito preciosa, que era a nossa cultura, a nossa crença, a nossa vida de índio, a nossa organização. Desde então, nasceu um amor muito profundo pelo meu povo índio. Eu devo abrir de olhos ao professor Darcy Ribeiro. Marçal de Souza começou a viajar e participar de simpósios, encontros e conferências, tornando-se conhecido como Índio Peregrino. A partir do momento que as lideranças indígenas descobriram Marçal, aí então Marçal passou a ser o porta-voz da comunidade indígena brasileira. Um dos mais eloquentes e mais importantes porta-vozes da comunidade indígena brasileira, né? E foi por isso, então, através disso, que ele chegou a ser o primeiro sul-mato-grossense a falar das tribunas da ONU, lá nos Estados Unidos. Em 1963, Marçal foi escolhido para ser capitão do posto indígena da Reserva de Dourados, cargo ligado à FUNAI, onde ficou até 1967. Em 1980, na 14ª Assembleia Indígena, foi escolhido como representante dos povos indígenas no Brasil, fazendo um discurso para sua santidade o Papa. A nossa miséria, a nossa tristeza pela morte de nossos líderes, assassinados friamente por aqueles que tomam o nosso chão, aquela que para nós representa a nossa própria vida e a nossa sobrevivência nesse grande Brasil chamado um país cristão. Ele era uma pessoa assim que estava sempre sendo ameaçada, né? Porque ele era uma pessoa, no período que o meu pai fazia aqueles discursos, era sempre contra o governo brasileiro, porque ele sempre lutava pela questão dos direitos indígenas, do povo indígena brasileiro, e ele tentava denunciar o genocídio que o povo brasileiro estava passando aqui no Brasil. E ele lutou muito, denunciava para o governo do Mato Grosso do Sul, denunciava para a FUNAI, e ele não era ouvido, porque naquele período não existia totalmente a liberdade de expressão que tem hoje, né? E ele sempre era ameaçado por causa dessas questões, porque ele denunciava, não tinha medo de denunciar. E quando ele foi escolhido para representar o povo indígena, para falar com o Papa, ele falou que foi a oportunidade que Tupã Anderu tinha dado para ele, para denunciar
para o Papa, que era o líder religioso do não índio, e que através do Papa ele sabia que a voz dos que não tinham voz seria ouvida para os povos do outro, fora do Brasil, que quem sabe talvez a situação do brasileiro situação dos indígenas brasileiros seria amenizada, principalmente pela questão da terra, onde os povos indígenas estavam e ainda hoje estão sendo espoliados seus territórios. O Marçal deu uma contribuição importante no sentido de dar visibilidade para essa questão. Uma das terras em que ele teve uma participação importante foi a terra indígena Piraquá, na bacia do Rio Apa. Mas talvez a maior contribuição que o Marçal tenha dado foi no sentido da organização de movimento indígena nacional, que acabou tendo, anos depois da sua morte, uma participação importante na elaboração da nova Constituição, a Constituição de 88, promulgada 5 anos após a sua morte, mas que garantiu a todos os indígenas brasileiros de direitos que até então não existiam. Foi perseguido por muito tempo e ofereceram dinheiro para ele tirar o povo da terra, e ele não foi capaz de fazer isso, então por isso ele perdeu a vida. E para nós isso representou muito.